gente, voltando nos programas temáticos de artes marciais, eu vou falar da capoeira hoje. Eu falo pouco da capoeira, eu falo muito do Aikido, mas eu falo pouco da capoeira. Mas a capoeira foi a minha primeira arte marcial, né? Foi a minha primeira arte marcial, foi quando eu comecei a me interessar por arte marcial. E eu comecei tarde, tá? Eu comecei tarde, eu me interessei por arte marcial com 29 anos, 28, 29 anos, tá? Foi quando eu me interessei pela capoeira primeiro. A capoeira eu fui fazer uma aula, fui assistir uma aula, né? Me apaixonei pela capoeira e entrei e fiquei. Fiz 4 anos de capoeira interruptamente, né? Fui graduando. A capoeira eu fiz, era regional. A regional ela tem muitas técnicas que vêm parecidas com o karatê, com outras artes marciais. A regional é uma capoeira que mistura muito, né? Com outras artes marciais, né? Porque a gente tem a capoeira regional e a Angola, tá? A Angola é bem diferente da regional, tá? Mas eu tive a oportunidade de fazer um pouco de Angola, né? Meu grupo para fazer um pouquinho de Angola também, né? Mas a gente fazia regional. Na capoeira eu treinei muito, tá? Eu fiquei ininterruptamente na capoeira durante 4 anos, fui graduando, cheguei ao cordão azul e eu estava quase chegando ao primeiro cordão trançado. Foi quando o meu grupo acabou e eu fiquei sem mestre, tá? Aí eu parei na capoeira, fiquei procurando mestre. E aí teve uma época que eu fazia a capoeira e o aikido juntos. Eu acho que contribuiu bastante, foi uma época muito boa. Eu, eu fiquei muito ativa nessa época, porque eu fazia o aikido e a capoeira juntos, tá? Aí meu grupo acabou, né? E eu fiquei sem mestre. Eu tenho vontade de voltar para capoeira ainda e eu tenho interesse num grupo de capoeira Angola, tá? A Angola é bem diferente da regional, tá? A regional, ela lembra muito, ela tem técnicas que misturam, né, das artes marciais no geral, karatê, você tem, o chute é mais alto, tá? As técnicas são mais altas. A Angola, o chute é mais baixo, tá? É do quadril para baixo, né? Então, todas as técnicas são muitas técnicas de chão, é, então, o chute é baixo, tá? É bem diferente da regional. Inclusive, as graduações são diferentes, né? Na capoeira regional são cordões coloridos, são muitos. A capoeira é muito. Demora muito para você se tornar mestre, tá? Muito. Então, tem os cordões, depois você é contramestre, depois você é mestre. Então, é bem demorado mesmo. Mas eu sempre gostei muito de capoeira, tá? Eu foi o seguinte, eu fiz 4 anos de capoeira, aí foi quando eu fui morar em Minas. Eu fui morar em Minas, e lá não tinha grupo de capoeira, um grupo sério. Então, o que que eu fazia? Eu ficava viajando, né? Então, eu ficava um pouco aqui, e ficava em Minas. Então, quando eu estava em Minas, eu não treinava. Aí eu vinha para minha casa, né? Para São Paulo, e aqui eu treinava, eu ia para o meu grupo treinar a capoeira. Isso foi incomodando muito, porque não tinha uma continuidade. Eu ficava, às vezes, um mês sem treinar. E aí depois eu voltava e ficava 2 meses treinando. Isso foi me desanimando, e na época eu não era tão engajada com arte marcial assim, tá? Porque isso foi há uns 15 anos atrás. Eu não era tão engajada como eu sou hoje com artes marciais, porque se fosse hoje eu não teria largado a capoeira, tá? Eu seria mestre já. E na época eu tentei treinar em Minas, né? Eu morei numa cidade muito pequena em Minas, tá? Afastada de tudo, e tinha só um grupo de capoeira nessa cidade. E o professor não era mestre, tá? Ele era professor. E era um grupo muito fraco, tá? Muito fraco. Eles tinham umas bobagens, sabe? Bem machista. Mulher não podia treinar com homem. Eram umas babaquices, tá? Isso foi me desanimando, né? Deu briga, dava briga na roda. O cara brigou com o outro porque. Aí umas babaquices, sabe? Muito machismo, tá? Muito machismo. Minas. Mineiros me desculpem, tá? Mas os mineiros são bem machistas e as mulheres também são. Eu tive a oportunidade de conviver com eles um tempo.
É um povo bom, mas é um povo muito machista, tá? Então deu briga na roda, porque o cara treinou, foi jogar com a namorada do outro, sabe? Umas bobageiras, umas babaquices, né? Muito imaturo, né? O pessoal do grupo. Então eu parei, eu fui desanimando, fui me desinteressando, eu parei. Nessa época que eu parei a capoeira, eu comecei a me aproximar intelectualmente do Aikido e das artes marciais japonesas, tá? Foi quando eu comecei a me interessar, escrever sobre o Aikido, escrevi sobre. Eu comecei a me interessar muito pelo Aikido intelectualmente, tá? E ali já começou uma sementinha. Na verdade, eu não queria fazer Aikido, eu queria fazer o ninjutsu, tá? Eu não queria fazer o Aikido, porque eu sempre achei que o Aikido era uma arte marcial muito conservadora, né? E eu não estava errada, tá? Mas eu gosto do Aikido. Eu gosto bastante do Aikido, embora ele tenha o perfil de pessoas conservadoras que vão fazer o Aikido, tá? O ninjutsu também tem, tá? Eu tinha uma visão muito idealizada do ninjutsu, né? Depois que eu fiz o ninjutsu, eu entendi um pouco que não é bem assim, né? Então foi isso, né? Então nessa época eu fiquei no vácuo. Durante 12 anos eu fiquei sem fazer arte marcial. Sem fazer arte marcial, eu não tinha muito interesse na época, né? Eu estava interessada em outras coisas, em fazer reportagens, viajar, eu estava interessada em outras coisas, né? Mas eu já comecei a me interessar pela arte marcial japonesa, que até então era uma coisa que eu não gostava muito, né? Porque eu tinha aquela visão que a arte marcial japonesa tem uma submissão, eu sempre tive essa visão e eu sempre achei que realmente seria muito difícil eu fazer uma arte marcial japonesa. Inclusive as pessoas que me conheciam falavam: Priscila, você não vai se dar bem com arte marcial japonesa. Eles estavam certos, né? Pela questão da submissão, de sensei ficar mandando, sabe, botando a colher enferrujada nas coisas, né? As pessoas realmente me conheciam, sabiam que eu teria problemas nas artes marciais japonesas, né? Mas eu gosto muito das artes marciais japonesas, é por incrível que pareça, né? Eu não gosto de uma parte, mas da outra eu gosto. Então, nessa época, eu comecei a me interessar pelo Aikido, tá? E aí eu comecei a fazer reportagens sobre o Aikido, comecei a ler, me interessar. Pelo ninjutsu também, comecei a me interessar bastante. E aí, meu casamento acabou, né? Porque eu era casada com um mineiro, eu me casei com ele. Ele também praticava artes marciais, né? Ele fazia o karatê. Aliás, nós brigamos bastante, lutamos, né? Então, nós brigamos bastante. Mas foi um relacionamento duradouro, tá? Nós dois gostávamos muito de artes marciais e a gente tinha uma troca nesse sentido, né? A gente gostava de falar disso. Eu treinei com ele algumas vezes e briguei bastante também, né? Eu acho que aí eu comecei a me interessar pelas artes marciais, tá? Eu acho que aí foi uma sementinha que começou. Até então eu fazia a capoeira já há uns 4 anos. Eu estava muito envolvida com a capoeira, né? Mas eu acho que eu comecei a me interessar pelas artes marciais japonesas. Eu tive a oportunidade de, nessa época, fazer o karatê, inclusive rompeu o meu ligamento. Eu rompi o ligamento do meu joelho nessa época que eu fiz o karatê, né? Em Minas, lá não tinha hospital, então eu vim com o meu joelho detonado, né? Rompi o ligamento cruzado, eu vim embora para São Paulo assim, com o joelho detonado, porque lá não tinha hospital, né? E meu ligamento, eu rompi no meu ligamento fazendo um chute do karatê durante um treino, tá? Eu acho que ali já começou, né, o meu interesse pela arte marcial. Então eu entrei na arte marcial tarde, não tarde, nunca é tarde, né, mas eu já tinha lá uns 28, 29 anos, tá? Foi quando eu comecei. A capoeira foi para mim um aprendizado muito grande, tá? Porque a capoeira, ela me ensinou a ter mais iniciativa, né? Sei lá, a aparecer mais, né? Porque você tem que entrar na roda, você tem que ter iniciativa, né? Você aparece mais, né? E você também tem uma cobrança maior, né? De desempenhar bem o seu jogo. E aí eu também também foi o momento que eu comecei a lidar mais melhor com as minhas frustrações. Foi a minha primeira experiência na arte marcial, foi com a capoeira, tá? Então eu aprendi muita coisa na capoeira. Na verdade, eu acho que mesmo essa coisa de respeitar a roda, de ficar sentada direito numa roda, de respeitar o dojo, eu aprendi na capoeira, tá? Porque eu tive um mestre muito rígido.
Eu tive 2 mestres de capoeira. Um era um mestre mais bacana, mais da ginga, né? E o outro mestre que eu tive era mais rígido, porque ele também tinha formação no karatê, tá? Então ele trazia essa rigidez, ele era bem técnico. O outro mestre que eu tive, ele era bem técnico. Eu fiquei mais tempo com esse outro, né, do karatê, a capoeira e do karatê. Eu aprendi com ele a me comportar, tá? Num grupo, numa roda, num dojo, e eu trouxe isso pro Aikido, tá? Por isso não foi tão difícil para mim me adaptar aos rituais do Aikido, porque eu já tinha isso, né, na capoeira. Ele sempre foi muito rígido, tá? Não podia sentar de qualquer jeito na roda, né? Ele chamava atenção, ele era muito bravo. Você tinha que aprender, você tinha que saber entrar, sair. Como eu era graduada, né? Então ele exigia mais, tá? Então você tinha que fazer você tinha que saber. Ele falava o seguinte, quando a gente falava que não sabia, ele falava, você tem que saber, tá? Pela sua graduação, você tem que saber. Ele era muito rígido, tá? Eu me lembro que uma vez eu fui jogar com ele jogava com a gente, né, na roda, né? Então a gente jogava com todo mundo e ele jogava com os alunos. Eu me lembro uma vez, a gente estava treinando a tesoura, tá? Eu estava treinando já pro cordão trançado, né? Que eram muitas técnicas, porque era acumulativo, né? Foi quando acabou o grupo, né? Aí eu fiquei muito frustrada, fiquei muito chateada. Aí eu dei um tempo na capoeira, tá? Porque eu estava muito animada para graduar, né? No cordão trançado. Eu estava treinando em casa, sabe? Eu tinha escrito todas as técnicas. E aí acabou o grupo, eu fiquei muito chateada, né? Meu relacionamento com esse mestre era também complicado, tá? Porque ele era muito autoritário. E eu me lembro que eu cobrava muito, tá? Eu queria graduar, eu queria avançar. E eu via que ele ficava, sabe, muito devagar, sabe? Parece que ele não botava fé. Eu achava ele machista, eu sempre achei ele machista, né? E eu achava que ele tinha um tratamento diferenciado, tá? Para alguns alunos ele era de um jeito, para outros ele era do outro. Isso me incomodava bastante, me desagradava. Mas tecnicamente ele era muito bom. Ele sempre foi muito bom tecnicamente, né? Aprendi muita coisa com ele, muita coisa mesmo. Inclusive comportamento, chutes. Meus chutes melhoraram muito, ele era muito bom, né? É, então eu me lembro que uma vez eu fui jogar com ele na roda e eu percebi que ele estava chegando muito perto, né? Porque é a coisa do Maai e do DA no Aikido, né? Tem um momento que a pessoa está entrando no seu espaço, né? E você aprende isso com o tempo, né? Quando você deixa a pessoa entrar no seu espaço, você está arriscando, né? E eu sabia que ele tinha entrado no meu espaço já, né? Eu poderia ter feito alguma coisa, sair, mas eu não fiz, né? Eu estava muito cansada, estava com preguiça, eu vacilei, eu sabia que ele ia me derrubar. E ele me derrubou mesmo. Ele me deu uma tesoura e foi uma coisa maluca. Ele me derrubou. Eu sabia que ele ia me derrubar, né? Ele me levou pro chão mesmo, né? Porque a tesoura, é difícil você sair de uma tesoura, né? Por isso que você não pode nem deixar entrar a tesoura, né? Só que eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa porque ele me levou pro chão e ele não me largava, tá? Ele não deixava eu sair. Aí teve um momento que eu fiquei tão nervosa que eu fui para morder ele, entendeu? Eu não conseguia sair, ele era muito grande, ele era pesado, ele era forte, ele era grande, né? Eu não ia conseguir sair, entendeu? Em vias éticas. Então eu fui para morder ele, né? Eu não sei o que aconteceu, me deu uma louca, eu queria sair, né? Eu queria sair. E aí, de repente, eu esqueci que ele era professor, sim, sabe? Foi uma coisa meio maluca. E eu fui para morder ele mesmo. Eu ia morder. Aí ele olhou para mim, ele falou: "Você tem certeza que você vai fazer isso?" Aí eu me liguei, entendeu? Nossa, ele é o professor, não posso fazer isso, né? Foi um momento de descontrole. A gente tem alguns momentos de descontrole, e por isso que a arte marcial é bom. Ela vai ensinando você a lidar com determinadas situações. Provavelmente ele me derrubou, eu perdi, né? Eu perdi e eu talvez não tenha lidado bem com isso, né? Na hora que eu me vi no chão e ele não saía, não me largava, eu queria sair de qualquer jeito, eu queria sair, né? Eu me senti presa ali, então eu ia morder ele. Aí, quando ele me chamou a atenção, eu me liguei, né? Falei, nossa, eu não posso fazer isso, né? Porque é jogo sujo, né? Então, é complicado. Então, você tem que lidar. Por isso que eu acho que a arte marcial é importante, porque você lida, né? Com perdas, com ganhos, com o autocontrole que você tem que ter. Porque
que às vezes você se perde, né? Às vezes você realmente se perde. Eu acho que isso é o mais interessante da arte marcial, tá? É a parte emocional que você acaba desenvolvendo, né? Quando você pratica uma arte marcial, você desenvolve, né? Você se fortalece emocionalmente. Você tem que aprender a lidar. A roda mesmo é um aprendizado, porque a roda você perde e ganha, né? Tem jogo que você perdeu, mas você não perdeu tudo, né? É só aquele jogo que você perdeu. Você começa outro, você pode ganhar, entendeu? Você pode reverter, você pode ter sorte ou não. Então, assim, não é perder o tempo todo. Você perde e ganha, né, na arte marcial. E não é bem perder. O Jigoro Kano, que eu gosto muito do Jigoro Kano, aliás, eu quero fazer o judô por causa dele, eu gosto bastante do Jigoro Kano. O Jigoro Kano fala disso no livro dele, inclusive esse livro que eu li, e que eu gostei bastante, ó, esse livro aqui, é A Energia Mental e Física, né, do Jigoro Kano. Muito bom esse livro, eu tô procurando outros livros dele, do Jigoro Kano. Sempre que eu encontro o livro do Jigoro Kano, eu compro, porque eu gosto bastante dele. Ele fala isso, ele fala que na verdade a gente não perde, a gente aprende. E ele vai contando a história de um aluno dele, que era fraquinho, né? Mais ou menos assim. Eu me lembro mais ou menos dessa história, porque me marcou essa história que ele foi contando. Então, esse aluno dele sempre perdia, né? Nas lutas, nos treinos. Sempre perdia. Ele era magrinho, fraquinho. Sempre perdia. Ele sempre levava pior, né? Numa luta, num campeonato. Mas aí, com o tempo, essas perdas dele foram fortalecendo ele. Tá? Ele foi aprendendo com as perdas, né? E aí, o Jigoro Kano fala que esse aluno dele foi o que mais se desenvolveu, o que mais aprendeu, o que mais evoluiu, né? Porque ele aprendeu, né? Porque as perdas fazem você aprender. E é verdade, a gente realmente aprende muito mais com as perdas do que com os ganhos, tá? Porque quando você se dá mal num treino, numa roda, você vai tentar entender por que você se deu mal. Então, você vai tentar se esforçar para não repetir aquilo e se superar, entendeu? Então, e por isso que a perda fortalece você, né? Porque você vai sempre tentar se fortalecer. E outra, você vai percebendo as suas fraquezas, né? E vai trabalhando isso. Então, eu falei hoje um pouquinho da capoeira, eu vou falar mais das outras, porque eu falo pouco da capoeira, mas a capoeira é a minha raiz, né? Eu venho da capoeira. E a capoeira, ela sempre esteve comigo, né? Na verdade, até meu jeito de fazer Aikido é da capoeira, né? É da capoeira. Então é isso, gente. Até a próxima.